Olá, meus amigos e irmãos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que a paz esteja sempre com você e também com a sua família. Eu gostaria de poder começar este primeiro vídeo do ano de 2021, saudando a todas as pessoas que acompanham o nosso canal. Um feliz ano novo para você. E como nós começamos este canal com o objetivo de repor a verdade, fazendo denúncias contra a hipocrisia religiosa e levando até as pessoas o conhecimento da graça do Senhor Jesus, nós vamos começar aqui alguns vídeos com pessoas que possam bater papo conosco. Vamos fazer um bate-papo com pessoas que fizeram participação diretamente na instituição Igreja Universal do Reino de Deus. E quando a gente fala de denúncia, é claro que a gente não pode deixar de lado a figura da primeira pessoa que fez uma denúncia direta contra a instituição Igreja Universal do Reino de Deus. Hoje nós vamos fazer um bate-papo, uma entrevista, um bate-papo com o pastor Carlos Magno. O pastor Carlos Magno ficou conhecido nacional e internacionalmente através de uma reportagem exibida no Jornal Nacional da TV Globo na década de 90, pois foi o primeiro ex-bispo da Universal a fazer uma denúncia pública contra as hipocrisias de Edir Macedo. Isso com a divulgação daquele famoso vídeo onde o Edir Macedo fala em uma reunião na alta cúpula da Universal, depois de uma partida de futebol, a famosa frase que, na minha opinião, define exatamente o perfil de Edir Macedo e o tipo de evangelho que ele divulga, o famoso dá ou desce. Você já deve ter ouvido essa frase. Mas antes da gente chegar nesse assunto, nós vamos conhecer um pouco sobre o pastor Carlos. Ele está aqui comigo agora por telefone. Alô, pastor Carlos. Tudo bem, pastor? Oi, Davi, tudo bem, meu irmão? Graça e paz. Graça e paz ao senhor também, pastor Carlos. Olha, eu quero já de antemão dizer ao senhor, primeiro eu quero agradecer ao senhor pelo convite, pelo senhor ter aceitado o meu convite de estar aqui comigo, participando aqui no canal Davi Vieira. Quero agradecer ao senhor, quero desejar ao senhor um feliz ano novo também, porque esse está sendo o primeiro vídeo que eu estou divulgando no canal no ano de 2021, e ninguém melhor para falar um pouco sobre contra a hipocrisia religiosa, a hipocrisia da barganha, contar um pouco para a gente da realidade dos bastidores da instituição Universal do que o senhor, e eu me sinto muito lisonjeado de estar recebendo o senhor aqui, de o senhor ter aceitado o meu convite. Muito obrigado, pastor Carlos. E eu gostaria de poder começar essa nossa conversa, essa entrevista, porque eu separei aqui algumas perguntas, dentre as quais são perguntas que o senhor já deu muitas entrevistas, e aqui com certeza vão se abordar assuntos que o senhor já deixou bem claro, mas eu separei alguns pontos aqui, dentre eles, que são pontos a se esclarecer as pessoas. Eu acredito que o senhor vai me ajudar a esclarecer coisas. Inclusive tem algumas perguntas até, digamos, polêmicas, importantes, mas eu tenho certeza que o senhor vai conseguir nos esclarecer. Antes de tudo, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o senhor, tipo, como e quando que o senhor conheceu a Igreja Universal, contasse primeiramente o seu início, pastor Carlos. Aí a partir daí a gente vai começar a fazer outras perguntas. Uma boa tarde ao senhor agora. Tá, boa tarde, Davi. Veja bem, eu desde a minha adolescência, início da minha adolescência, eu sempre fui inclinado para as coisas espirituais. Eu morava em Natal, no Rio Grande do Norte, estudei em colégio de padre, salesiano, e sempre tive uma sensibilidade muito grande quanto para as coisas de Deus. E fui coroinha há muito tempo, eu tinha um prazer imenso em ajudar as missas. No salesiano você é coroinha, então sábado e domingo tem as missas, você começa a ajudar as missas, desde a primeira, 5 horas da manhã, até a última. Eu fazia isso com muito prazer mesmo, e muita confiança, muita fé em Deus, mesmo sem conhecer a palavra. Mas devido a várias circunstâncias familiares, nós tivemos que ir morar no Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro, eu já na faixa dos meus 18 para 19 anos,
conheci uma moça que hoje é minha esposa, que é a Sandreli, e as primas dela eram frequentadoras da Universal, no primeiro tempo da Universal, quando estava começando ainda, na antiga funerária ali em Piedade, não, na Abolição. E uma delas era namorada do Renato, que depois se tornou o bispo Renato Maduro, que já faleceu. E nós fizemos uma amizade muito grande, eu e o Renato. Eram muitos amigos, porque elas tudo moravam no mesmo prédio, em Vicente Carvalho. E várias vezes recebi convite para ir conhecer a igreja, mas eu nunca quis. Eu detestava negócio de crente, de evangélico. Eu não gostava, eu repudiava. Eu era um católico apostólico macumbeiro, que também frequentava o centro espírita. Mas um dia, minha esposa, aqui a minha esposa hoje, a Sandreli, disse assim: olha, a Tânia e o Renato convidou a gente para ir no culto da igreja. Hoje não é bem um culto não, é aniversário da igreja, vai ter bolo, refrigerante. Aí veio com esse papinho e eu fui. Que era ainda o início da Universal, no primeiro tempo, ali na Abolição. E, na verdade, não era festa nenhuma. Era uma reunião, porque eles não chamam culto, eles chamam de reunião. Sim. E essa reunião foi dirigida pelo Edir Macedo, ainda muito novo. E eu gostei. Eu gostei pela palavra, não. Porque, como eu frequentava também espiritismo, eu era acostumado a ver que todo mundo respeitava os guias, os caboclos, os orixás, etc. Todo mundo tinha um respeito, quando não menos o medo. Uhum. E eu vi aquele homem pegando as pessoas manifestadas, desafiando tudo, se mostrando forte, poderoso, e aquilo me deu uma empolgação muito grande. Muito grande. A partir daí eu não parei mais de frequentar. Comecei a fazer as correntes, que na época já se fazia, e dentro de mim nasceu uma vontade de pregar o evangelho. Mas o que... Se o senhor me permite perguntar ao senhor, a segunda pergunta seria justamente essa. Seria perguntar ao senhor o que levou o senhor a querer ser um pastor da Universal, né? Seria a segunda pergunta, como o senhor está complementando. Pois é. Eu queria ser, mas eu queria ser como Edir Macedo. Com aquela coragem, aquela intensidade que ele pregava, que ele enfrentava, entre aspas, os demônios. Eu digo, se eu queria pregar, mas eu queria ser igual esse cara, igual esse homem aí. E fui frequentando. O Renato, na época, era obreiro. O Bispo Rodrigues era obreiro. O Paulo Roberto Guimarães, que também é casado com a prima da minha esposa, era obreiro. Então, ficava aquele grupo de jovens, né? E sempre falando das coisas de Deus. O Edir Macedo incentivava muito a gente desqualificar o catolicismo. Eu peguei todas as imagens que eu tinha em casa, joguei fora. Eu tinha um carro, um automóvel na época. Eu tinha aquelas imagens que você põe no painel imantada, joguei tudo fora. Ou seja, mergulhei de cabeça. Uhum. E me tornei um frequentador assíduo da igreja, crendo em tudo que eles ensinavam, crendo em corrente, em fogueira santa, em tudo aquilo que nós conhecemos hoje. Sim. Se o senhor ficou, depois que o senhor adentrou e o senhor ficou como pastor, no período que o senhor se tornou evangelista, acredito que seja na época, né? Acredito que tenha sido isso. Quando o senhor ficou quanto tempo como pastor, no geral, na Universal, como pastor e bispo? O senhor se lembra quanto tempo mais ou menos o senhor ficou? Olha, eu lembro. É até muito interessante, o Davi, porque eu comentava muito com o Renato que eu tinha essa vontade. E ele dizia, isso é uma chamada de Deus, você tem a chamada de Deus, já que você sente essa vontade. Mas eu trabalhava numa empresa no Rio de Janeiro, e nessa época estava sendo inaugurada a Nuclep, que é uma das subsidiárias da Nuclebras, que ficava ali depois de Itaguaí, já pegando a Rio Santos. E alguns colegas meus de trabalho foram lá fazer teste e passaram. Aí me incentivaram aí também, porque
Era o projeto nuclear Brasil-Alemanha, o salário era excelente, muito melhor do que eu ganhava. E eu fui e passei nos exames todos. E fui admitido e me deram 30 dias para poder começar. Porque a papelada ia para Brasília, aquela burocracia toda. No prazo de 30 dias eu iria iniciar o trabalho. Eu pedi demissão da empresa que eu trabalhava e fiquei esperando. Então, para minha surpresa, nessa época, a Universal ia abrir uma subsidiária da seita em Curitiba. E o Renato veio falar comigo e disse: Carlinho, hoje teve uma reunião e a gente vai abrir uma igreja em Curitiba. E o Bispo Macedo, na época ele não era bispo, né? Ele era chamado de Pastor Macedo mesmo. E o Pastor Macedo disse que eu era a pessoa, eu digo o Renato Maduro, né? Era a pessoa indicada para ir para Curitiba, porque lá vai ter televisão, e eu falo bem, assim. Mas eu tô como pastor em Juiz de Fora. E a igreja de Juiz de Fora é muito forte, muito cheia de gente. E a gente não tem pastor. E hoje na reunião, ele perguntou: Renato, e aquele teu primo? Ele não quer não ser pastor? Ela disse: é o que ele mais quer. Aí ele disse assim: então joga ele no fogo. Bota ele pra ficar lá em Juiz de Fora. Aí veio a proposta. Aí ele disse: vê se ele tem fé. Se ele tiver fé, ele vai topar. Aí eu fiquei assim meio pasmo, né? Eu digo: é mesmo, rapaz? Ele disse: é. Tem fé? Eu digo: fé eu tenho. Você tem fé pra Juiz de Fora hoje ainda? Eu digo: tenho. Tenho sim. Aí minha esposa foi contra. Ela disse: não, como é que você vai entrar nisso? Você acabou de passar para a Nuclebras, nosso futuro está na Nuclebras, um salário excelente, um grande futuro pela frente para você crescer. Eu digo: não, mas eu vou, e na época, daqui a 30 dias a gente decide. E fui. Ele viajou para Curitiba, eu fiquei na casa dele, com a Tânia, que é a esposa dele, que também é prima da minha esposa. Só que com um detalhe, Davi, eu ainda fumava. Eu frequentava a igreja, fazia tudo para me libertar do vício do cigarro, mas não tinha conseguido. Eu fumava 2 maços por dia de cigarro. E outra, nunca tinha pego no microfone. Olha o drama, como é que eu ia pregar se eu não sabia nada? Mas é aquela tal coisa, lá tudo é pela fé, pela fé, pela fé. Joga no fogo. Joga no fogo. Então tinha um pastor auxiliar em Juiz de Fora, e ele: pastor, você vai fazer o culto hoje? Eu digo: não, faz você, que eu tenho um problema para eu resolver. Aí fiquei dando umas desculpas, querendo encontrar coragem para fazer, para pegar. Eu não sabia como. Até que passando, fui fazer programa de rádio, fiz programa de rádio. A única coisa que eu conhecia de rádio era um radinho de pilha onde eu acompanhava os jogos do Flamengo. Mas fui, fiz, e a repercussão foi a melhor possível, imagina. Sim. Todo mundo gostou do programa de rádio, pra minha surpresa. Aí passou uns 2, 3 dias, eu vi que tinha que encarar, eu ia ter que fazer de qualquer jeito. Aí eu peguei a Bíblia, separei uma daquelas passagens que Jesus prega sobre o milagre, sobre libertação. Eu não lembro bem qual foi hoje. Eu digo: essa aqui eu sei falar sobre ela. Aí foi numa quinta-feira à tarde, 3 da tarde. Eu peguei, subi no altar, botei a Bíblia, peguei o microfone e tentei fazer uma imitação do que eles faziam. E fui me saindo bem, cantando os corinhos, aquela coisa. Até chegou a hora da palavra. Na hora da palavra, tava muito calor, eu pedi para ligar um ventilador que tinha assim de lado, ligaram, desmarcou a minha Bíblia. E agora? Desmarcou o que eu tinha marcado, que eu tinha decorado para falar. Aí não sei como, eu improvisei e fiz. E quando comecei o momento de orar, de gritar, o demônio manifestou, aquela coisa toda. Então foi um sucesso. Foi um sucesso. Só que eu vivi um dilema. Eu era escravo do vício ainda, então eu pegava o carro do Renato, que ele deixou o carro comigo, e eu saía pro Juiz de Fora, procurava uma rua deserta e ia fumar um cigarro. Depois comprava
Oi? E isso o senhor como pastor, né? Não, eu como pastor. Eu já pregando lá na igreja de fora. Uhum. Aí chupava bala de hortelã pra tirar o bafo, né? Resumindo, quando foi se aproximando os 30 dias, o pastor Macedo, ele liga pra mim e diz: tudo bem aí? Eu digo: tudo bem. Isso eu quero que você traga o balanço do mês, quanto deu as ofertas cada dia, tal, direitinho, que eu já tenho aqui, mas quero checar com você. Na verdade era uma checagem para ver se era honesto, né? Se batia as coisas. Aí depois, né, eles não, você vem, pega o ônibus aí, e eu tô te aguardando hoje à noite na abolição. Eu digo: tá bom. Aí eu fui. Chegando lá, ele me recebeu, conversamos. Aí ele disse assim: Carlinhos, eu não abro para qualquer pessoa fazer parte da igreja. Mas como você é primo do Renato, que a gente se considerava primo, sabe? Sim. A gente se considerava primo sem ser primo. Uhum. Ele tem o aval do Renato, da Tânia, se é parente dele. Se você quiser fazer a obra, as portas estão abertas para você. Você quer? Eu digo: quero. Aí ele disse: e a Sandreli, sua esposa? Onde é que ela tá? Eu digo: ela tá na casa da avó dela aqui perto. Ele disse: tá pra você ir lá buscar ela agora? Eu digo: dá. Aí eu fui buscar minha esposa, trouxe. Ela sentou-se do meu lado com ele. Aí ele: Sandreli, Carlinhos tem a chamada de Deus. Eu tô abrindo as portas para ele. Agora é o seguinte: ele vai começar do zero. Eu vou dar uma ajuda de custo de um salário mínimo para ele. E ele vai trabalhar. E Deus vai honrar ele, tal. Tá pronto, Carlinhos? Eu digo: tô pronto. Aí ela disse: mas pastor, ele passou para a Nuclebras, a Nuclebras vai dar uma independência para ele. Ele já vai começar ganhando 10 salários mínimos. Ele ganhava 4. Aí ele disse: bom, mas aí é com ele. Qual é a sua opinião, Sandrine? Ela disse: eu não concordo não. Rapaz, quando ela disse não concordo, o homem virou uma fera. Ficou transtornado, deu um soco na mesa. Isso eu chamei você por educação, mas aqui o que vale é a opinião do homem. Pra mim a opinião de mulher não vale nada. Ele falou Ele isso? É que decide. Ele falou isso. Falou isso com a minha esposa. Quer dizer que o Marcelo falou que a opinião da mulher não vale nada. Não vale nada, vale a opinião do homem. Aí disse: só o seguinte, Carlinha. Você vai, pensa, e amanhã você me dá a resposta. Eu digo: tá bom. Aí fomos. Quando chegou na casa da mãe dela, que nós contamos, todo mundo foi contra. Você tá louco? Como é que entra numa aventura dessa? Você agora que entrou pra Nuclebras. Fui pra casa dos meus pais, quando contei, todo mundo contra. Todo mundo contra, minha esposa contra, chorando. Aí a barra pesou. Aí eu procurei ele no dia seguinte e contei, relatei tudo isso, né? Ele disse: tá bom, faz o seguinte. Você dá um tempo, você fica ajudando o pastor Joaci lá, qual era o bairro? Tinha um bairro ali com quem vai pro Meia, que eu não tô não. Vila Isabel? Não era Vila Isabel não, daqui a pouco eu lembro. Uhum. Que já faz tantos anos, que às vezes minha memória é falha de lembrar nomes, sabe? Aí você fica ajudando o pastor Joaci lá aos sábados, eu trabalhava a semana toda. Eu digo: não, mas eu fico aqui mesmo na sede, porque eu saio do trabalho e venho pra cá. Ele: então, você que sabe. Aí ficou assim. Aí eu entrei na Nuclebras, fiquei trabalhando no Nuclebras. Eu trabalhei na Nuclebras quase 4 anos, mas aquela vontade não saía de dentro de mim. Não saía. Eu muitas vezes pedia uma licença ao meu engenheiro que me chefiava, que era meu superior. Eu digo que eu tenho um problema particular para resolver. Como eu era um excelente funcionário, ele nem perguntava o que era, me liberava. E eu saía meio-dia para ir para a abolição ser obreiro. Olha como eu era fissurado na coisa. Aí ficava à tarde, esperava para da noite, chegava em casa meia-noite e meia, para acordar 4 da manhã.
que eu tinha que acordar muito cedo, que a Núcleo Base é muito distante, eu tinha que pegar 3 ônibus. Aí, passados os 4 anos, eu de vez em quando conversava com o pastor Renato. Nessa época eu já era pastor. Ele dizia: rapaz, você tem uma chamada de Deus, você tem que ir pela sua cabeça, não tem que dar ouvido à mulher, nem a nada não. Eu digo: não, mas eu estou preparado agora eu já aprendi. Ele está preparado mesmo? Eu digo: estou. Aí terminou uma reunião de domingo, que era que o Edir Macedo fazia. Então o Renato estava comigo e disse: vamos esperar ele descer, que tinha uma escada que ia para um primeiro andar, onde eles contavam as ofertas e tal. Aí quando ele foi descendo, o Renato disse: pastor, o Carlinhos quer falar com o senhor. Aí ele disse: mas tem que ser agora? Ele disse: tem que ser agora, porque é a hora que ele vem falar com o senhor, né? Aí ele disse: então fale logo. Aí eu disse: pastor, eu estou disposto a fazer a obra e agora eu estou preparado. Aí ele olhou para ele: tá preparado mesmo, rapaz? Ele disse: tô. E se Sandreli disser que não? Eu largo ela e vou seguir minha vida. Olha só. Se eu te mandar para São Paulo amanhã, tu vai? Digo: vou. E se ela não quiser ir, eu digo: eu vou só. Eu já tinha visto ele falar isso no altar. Se a mulher não concordar, vai e ora a Deus que Deus te dá outra. Olha só, hein? Aí eu repeti, né? Eu disse pra ele: se ela não quiser ir, eu vou só. E Deus vai ter que colocar uma mulher de fé no meu caminho. Aí os olhos dele brilharam, sabe? Ele ficou empolgado comigo. Ele falou: você está preparado. Eita. Aí você então fala o seguinte: você vem à noite falar comigo. E à noite eu vou estar aqui na reunião. Eu digo: tá bom. Aí saí dali, decidido mesmo, pronto para largar tudo e fazer. Aí à noite eu voltei para falar com ele. Ele me recebeu no gabinete, conversamos. Aí nessa hora ele disse: olha, eu vou te dar um salário mínimo, que é que o Randalzinho, que hoje é pastor Randal, porque o Randalzinho ganha. Randalzinho era muito novo, era um garoto de uns 15 para 16 anos. Mas como ele já fazia reuniões, então ele já ganhava um salário mínimo de ajuda. O que eu posso fazer é te dar isso. Aí o Renato, que estava do lado, disse: bicho, mas ele ganha 10 salários mínimos, bicho. E ele tem aluguel, tem isso, tem aquilo para pagar. Aí eu digo: não, eu não ganho 10 salários mínimos não. O salário mínimo, 10 salários mínimos foi há 10 anos atrás, há 4 anos atrás. Eu hoje estou ganhando quase 30 salários mínimos. Eu estou indicado para ir para a Alemanha fazer um estágio, passar 2 anos. Aí quando ele ouviu isso, ele tremeu nas bases, sabe? Ele disse: o Macedo. Olha só, o Macedo. Não é melhor você ficar só como obreiro, não. Você fica como obreiro. Desse jogador, não, tá, né? Ele falou: não posso pagar o passe desse jogador, tá muito caro o passe dele. Aí ele sentiu a responsabilidade, como que dissesse assim: poxa, o cara tá no topo da pirâmide, se não der certo, sim, como é que vai fazer? Eu acho que foi mais até por esse lado, sabe? Sim. Que ele pensou. Verdade. Aí eu disse: não, pastor, eu tô pronto, eu quero. Eu largo tudo. Aí você não quer pedir umas férias, passar 30 dias de férias, aí você fica aqui com o Renato, nas reuniões do Renato, você ajuda a abrir a reunião, encerrar, fazendo aquela oração, tal. Aí você vai vendo se é isso mesmo que você quer. Eu digo: não, se eu fizer isso eu não estou agindo pela fé. Sim. Eu tava com a cabeça feita mesmo, sabe? Eu digo: tem que ser pela fé. Aí ele disse: bom, a responsabilidade é sua. Eu digo: tudo bem. Ele disse: então tá bom, pode largar teu emprego. Aí, rapaz, eu larguei meu emprego, comecei a trabalhar, ficava lá de obreiro, e aos sábados à tarde eu fazia reunião. Porque sábado à tarde dava pouca gente, não tinha risco de causar problema, né? Mas aí, meu irmão, começou um problema seríssimo na minha casa. Que minha mulher não tinha outra alternativa, não sei me acompanhar. Mas quando ela começou a ver a geladeira vazia, só água, que um salário mínimo, para quem ganhava quase 30, imagina a diferença, né? Sim, com certeza. Como mudou o padrão de vida, né? Então tive que vender o carro. Eu tinha um financiamento de uma casa em Cabo Frio,
passei um cunhado meu, que eu me desfiz de tudo. Até que passaram alguns meses, uns 7, 8 meses, toda segunda-feira tinha reunião de pastores na abolição. Uhum. E eu participava dessa reunião também. Aí, numa dessas reuniões, ele disse: eu quero falar contigo no final. Eu disse: tá bom. Aí quando terminou, ele mandou os pastores sair, ficou eu e ele. Aí ele disse assim: olha, Carlinhos, tem um pastor no Nordeste que tá roubando. Eu vou ter que tirar ele. E eu quero botar você lá como líder de Estado. Eu digo: como? Ele disse: você vai ser líder de Estado. Tá pronto para ir? Ele: tô, pela fé eu tô. Ele disse: então tá bom. Então você, segunda-feira, vai na Rádio Copacabana. Já tinha comprado a Rádio Copacabana, que eu vou te orientar lá. Aí eu fui na segunda-feira, me apresentei, ele nem lembrava direito. Qual é o assunto? Eu digo: não é o senhor disse que eu vou para Recife? Ele disse: ah, sim. É, malandro. Pega o teu carro. Eu tinha já na época outro carro, que era um Corcel 2, usado. Ele disse: pega teu carro e pega a estrada hoje mesmo. E vai pela fé, Deus vai te honrar. Eu pensei que ele ia orientar alguma coisa. Não, a orientação foi essa: vai pelo carro e é pela fé. Eita. E assim eu fui. Minha esposa ficou, porque meu segundo filho tinha acabado de nascer. Chorou muito por ter tomado essa decisão, mas eu estava disposto, eu estava com a cabeça feita realmente. Aí viajei, fui para Recife, assumi. Era uma igreja pequena, tinha mais umas 3 pequenininhas, com pouca frequência, os pastores passando necessidade, era uma coisa horrível. E tinha um programa de televisão. Eu nunca tinha feito televisão, fui fazer e deu certo. Me adaptei muito bem. O pessoal da televisão: o senhor tem muita experiência de Rio e São Paulo? Eu digo: eu não, nunca passei nem na calçada de uma televisão. Pastor, não contando o senhor, isso foi em que ano? O senhor se lembra? Como? Isso que o senhor está contando, quando o senhor foi para Recife, foi em que ano? O senhor se lembra? Acho que 83. 83. É. No início mesmo. No início mesmo. E a coisa deu certo, rapaz. Eu fazendo televisão, a igreja encheu, superlotou. Aí eu vi ele fazer no Rio de Janeiro o Maracanãzinho. Em Recife tem um ginásio menor do que o Maracanãzinho, mas muito perto em quantidade de pessoas. Cabia umas 15, 20 mil pessoas usando ele, todas as vezes, que era o Geraldão. Uhum. Eu digo: eu vou fazer uma reunião no Geraldão. Aí preparei, botava a vinheta na rádio, o Duelo dos Deuses, aquela coisa bem espalhafatosa, né? Uhum. Você que tá paralítico vai andar, você que tá cego vai enxergar, você que tá desenganado na medicina vai ser curado. Meu irmão, no domingo que eu fui fazer, peguei minha esposa, pegamos o carro, fomos pra lá. Quase que eu não acredito no que meus olhos estavam vendo. Todas as imediações do ginásio superlotadas de ônibus, vindos de todas as cidades do interior de Pernambuco. Quando eu entrei, estava hiper lotado. A quadra lotada, essa arquibancada lotada. Aquilo foi uma coisa impressionante. Aí eu fiz. E aquela mesma história, aquelas orações gritando. Só que eu nunca vi um paralítico andar, nunca vi um cego enxergar. Eu nunca vi. Eu estou falando com toda a sinceridade da minha alma. Uhum. E era isso que me atormentava. Uma vez eu estava no Maracanã, quando ele fez uma reunião no Maracanã, agora já no estádio. E ele fez um desafio para quem tinha problema nas vistas. Eu lembro. Você lembra? Sim, senhor. Botar os 2 polegares em forma de cruz, um na direita e na esquerda. Ele fazia oração e no final ele dizia: quem está curado, joga os óculos fora. E aquele montão de óculos em cima do altar, e ele pisando em cima, quebrando. Aí quando terminou aquilo, ele orientou que todo líder de Estado fizesse o mesmo.
Eu tinha uma reunião, uma segunda reunião marcada para esse ginásio. Ele deu, vou fazer no ginásio. E fiz. Fiz e choveu óculos. Mas na segunda-feira choveu gente na sede, dizendo que não tá me enxergando coisa nenhuma, eu queria o óculos de volta. Só que já tinha quebrado o óculos todo, sabe? A gente ri, mas é triste, meu irmão. Aí eu liguei pra ele, né? Eu liguei, olha, tem gente que não acaba mais dizendo que não enxergou. Não, é problema deles, pela fé. É porque não tiveram fé. É mole, a culpa é sempre do povo, né? A gente não tem nada a ver com isso. Mas eu morria de pena, rapaz, porque aquelas velhinhas, aqueles velhinhos, sabe? Uhum. Pastor, eu na hora pensei que estava enxergando direito, mas quando acordei hoje vi que não tá, eu não posso andar sem meu óculos. O bispo disse que não pode devolver não, que é pela fé. Eita. Só continua fazendo corrente, ungindo com óleo, que Deus vai honrar. Esse papinho, sim, que era o que a gente aprendia lá. É verdade. Mas eu tinha tanta empolgação. Motivação, né? Eu tinha tanta motivação. Eu achava que eu estava servindo a Deus, que eu abri quase 200 templos, meu irmão. Foram quase 200 templos que o senhor abriu, né? Na época. No Norte e Nordeste. Que à medida que ele foi vendo o trabalho crescer, ele foi logo fazer uma visita a Pernambuco e mandou marcar uma no ginásio, sabe, pra ele fazer. Uhum. E ele fez. Aí quando estava na minha casa, ele disse, ó, você agora assume o Nordeste todo. Vai botando igreja aí, nas outras capitais não havia igreja. Uhum. Aí eu saí colocando em todo o Nordeste. Em Natal, em João Pessoa, em Maceió, enfim, no Nordeste todo. Foram mais de 200 templos abertos. Só com essa motivação do senhor e arregimentando tudo, né, pra botar, né? Pelo poder da televisão, porque o segredo era a comunicação, rádio e televisão, e sempre distribuindo alguma coisa que chamasse a atenção do povo. Sim. Óleo ungido, água ungida. Eu fiz mais de 7 viagens para Israel. Uhum. Para poder lá fazer as gravações, depois botar no programa. Uhum. Por exemplo, estou aqui no deserto por onde Moisés passou. Nós vamos levar essas pedrinhas para você. Imagine trazer pedra para o Brasil inteiro de Israel. Que mentira. Nem toda a força aérea brasileira daria. Como é que vai trazer óleo ungido para todo mundo? E aí tem um fato interessante. Uhum. Que eu lembrei agora, voltando um pouquinho, quando eu ainda era obreiro na abolição. Uhum. Tinha uma campanha marcada do óleo de Israel, e toda vez que distribuía o óleo, eu fazia questão de pegar para minha mãe. Uhum. Eu lembro que eu falava com a minha mãe, até o óleo de Israel é diferente, parece dourado, brilha, é a glória de Deus e tal. Mas eu nunca tinha tido acesso às dependências. Os bastidores. Os bastidores. Aí nesse dia eu tava com o bispo Renato e ele disse, vamos aqui atrás, cara, que eu tô supervisionando o preparo do óleo que vai ser distribuído domingo. Aí fomos. Quando cheguei lá tinha centenas de obreiros trabalhando para encher os vidrinhos. Aqueles vidrinhos, como se fosse vidrinho de mercúrio, né? Uhum. Era mais ou menos daquele tamanho, com óleo ungido. Só que quando eu olhei assim, centenas e centenas e centenas de latas de óleo comum. Óleo como a gente usa aqui. Aí eu questionei o Renato, né? Uhum. Eu digo, mas não é de Israel? Esse não, Carlos, isso aí é para despertar a fé do povo. Para todos os efeitos de Israel, mas só para despertar a fé do povo. Isso é um ponto de contato. Sabe? Aí é o problema todo, Davi. É você não ter conhecimento. É verdade. Hoje eu entendo quando Oséias escreveu: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. É verdade. Então, quando você não tem conhecimento, você é facilmente manipulável. E quando você tem boa fé, a coisa se torna mais fácil ainda. Sim. Porque você tem a boa fé.
eu vi aquele homem como sendo um homem de Deus. Eu acreditava piamente nisso. Sim. Eu tinha quase que uma devoção a ele, sabe? Sim. Então tudo que o cara fala, você vê que tem uma certa lógica. Sim. Pra tudo tem uma resposta. Por exemplo, uma coisa que me intrigava muito era essa coisa de demônio. E uma vez eu perguntei a ele, vem cá, por que na Bíblia, quando Jesus pegava uma pessoa endemoniada, era uma vez só? Mandava sair e estava liberto, né? Uhum. E por que com a gente não é assim? O demônio vai sair em suaves prestações semanais. Aí sempre ele a cartinha marcada, né, Pastor Carlos? A pessoa que já tá sempre, toda sexta-feira, antigamente era corrente da cura, eu acho, né? Terça-feira corrente da cura e sexta-feira era libertação. Não sei se o senhor confirma. No meu tempo, quarta-feira era corrente da cura, que era corrente da unção com óleo. Sexta-feira, libertação. Quinta-feira, família. Terça-feira, busca ao Espírito Santo. Imagine quanta barbaridade. Quanta barbaridade. Mas eu não tinha base bíblica. Vinha as dúvidas e a resposta que me davam tinha uma certa lógica. Eu, de boa fé, acreditava. Uhum. Eu digo, então isso é pela fé, é para despertar a fé. Você vê como as pessoas são curadas e tal. Mas o óleo nunca foi de Israel, nunca trouxeram óleo de Israel. Sim. Nunca. Uhum. Era o azeite comprado no supermercado da esquina. Tá vendo aí? Sabe? Essas pessoas que estão ouvindo aqui, eu quero deixar claro, nós estamos aqui com quase 37 minutos de vídeo. Estamos conversando com o pastor Carlos Magno. Ele é basicamente um dos fundadores da Igreja Universal do Reino de Deus e ele foi o primeiro a fazer denúncia direta contra Edir Macedo. A gente vai entrar em vários assuntos importantes aqui ao decorrer dessa conversa, dessa entrevista com o pastor Carlos. Ele está contando a experiência dele aqui. E para você aí, ó, isso aqui que para você que cansou de pegar o óleo ungido, levar para casa, vai ungir não sei o que, vai ungir não sei o que das contas, que disseram para você que o óleo é de Israel, olha aí, ó. E ele está contando um fato da década de 80. Da década de 80 ele está contando, não é de agora não. Quanto mais agora, se naquela época que era o início, né? Se dizia que era o início, para quem é antigo, o início mais puro, entre aspas, né? O início mais puro era óleo de mercado, imagine hoje. Então, quer dizer que na época do senhor, as campanhas eram assim, dessa forma, né? Era por essa fé, né? Era assim, e outra coisa. Na época tinha um programa de rádio que eles tinham comprado a Rádio Continental, Rádio Copacabana. Uhum. Então o Edir Macedo fazia a madrugada toda, que ele sempre gostou de fazer programa de madrugada. Uhum. Então ele fazia e começou uma certa ocasião a haver uma polêmica. Todo programa, uma mãe de santo entrava no ar. E escolhia uma barra com ele, que era falso profeta. Porque, cara, isso durava uma semana toda. Até que chegou na sexta-feira, a mulher fez um desafio a ele. Se você é de Deus, quando for domingo de manhã que você for fazer a reunião, eu vou te matar. Na hora que você pisar na calçada, você morre. Se você é de Deus, você aceita o meu desafio. Ele tá aceito. Aqui são os gritos, né? Uhum. Aí, no sábado, eu fui pra casa do Renato, que tinha muito pra lá, conversar com ele, jogar videogame. Eu digo, Renato, e esse desafio? Aí, ele era muito meu amigo, não tinha receio de contar, né? Uhum. Eu disse, não, Carlinhos, isso aí quem tá ligando, fazendo passar pro Banho de Santo, é Dona Vera, esposa do seu Vieira. Então não é de agora, né? Então, porque aconteceu um fato parecido com o Romualdo. Teve uma gravação do Romualdo em que ele estava, na época que o Romualdo, o ex-bispo Romualdo, ele era da Universal, ele estava ao vivo
E uma suposta mãe de santo também entrou ao vivo para falar com ele, fazendo a mesma coisa, ameaçando ele, e a gente descobriu depois, até falamos isso, que era a dona Vera que estava fazendo, né? Que se não me engano, faleceu recentemente, né? Você conheceu o pastor Vieira? O Laprovita? O Laprovita, isso mesmo. Não, eu conheci o filho, que é o Marcos Vinícius. Que é filho, né? O Marcos Vinícius eu conheci. O Marcos Vinícius. Na época era a dona Vera, a esposa do Laprovita, do pastor Vieira, Laprovita. Que é a mãe do Marcos, né? Sim. Então era ela que fazia essa fraude na rádio. E o interessante é que quando isso fazia, dava resultado. Era multidões nos cultos, nas reuniões. Então dava um retorno muito grande de povo. O povo ia, se empolgava. E nunca a mãe de santo aparecia, passava como covarde, né? Aí o povo vibrava. E aí, para a coisa ficar mais trágica ainda, isso era passado como ensinamento para os outros pastores fazerem nos seus estados. O líder do estado fazer, só o líder podia fazer. Então arranjava uma pessoa que treinava a pessoa para fazer a mesma coisa e fazia e dava certo. Olha aí, que engano. E outra coisa, Davi. Eu não sei se você conheceu o pastor Marcelo Pires. Sim, eu fui conhecer o bispo Marcelo Pires, eu lembro dele. Lembra? Lembro, sim. Que imitava até os dedos aleijados do Marcelo, ele imitava. Sim. Em tudo. E aí um dia numa reunião de pastores, ele disse assim, o Edir Macedo, né? Disse, Marcelo, conta aí o que você está fazendo lá nas quarta-feiras que está arrebentando, está ficando gente do lado de fora. Aí ele disse, não, o que eu faço é o seguinte, pessoal, ficou de pé, eu pego uma cadeira de rodas, deixo ali, quando uma pessoa chega com dor de coluna, por exemplo, eu mando o obreiro sentar a pessoa, deixar ela sentada ali, não, você vai receber a oração sentada. E na hora eu digo, não está andando, tal, faço todo o escândalo como se ela tivesse paralítica, ande agora em nome de Jesus, levante, tá? A pessoa estava andando antes, não estava paralítica não. Olha só. Aí ficava como se fosse um paralítico que andou. Olha só que enganador, rapaz. Você tá ouvindo? E aí passava para todo mundo fazer nos estados. Olha só, rapaz. Aí todo mundo fazia e haja multidão. O povo é movido por sinais, né? Sim. Na época de Jesus já era assim, né? Sim. Quando a multidão procurou ele, pensando que queria pôr em peixe, Jesus disse, não é por causa de pôr em peixe. Vocês estão aqui por causa dos sinais que vocês viram. Sim. Não é por causa de mim. Vocês não me veem como nada, só querem milagres. Isso. E isso aí se fazia. E dava certo. Então as coisas mais absurdas eu vi. Ninguém me contou. Aqui, se o senhor for relatar tudo que o senhor viu, isso aí, por exemplo, para mim é uma coisa que, olha, eu estou impressionado. Com isso que o senhor está contando, eu estou impressionado. E detalhe, não só fazia o erro, enganava as pessoas assim, mas levava outros a fazer a mesma coisa, né? Só que essa aí eu não fiz. Eu não fiz na região que eu era o líder, porque a minha consciência não permitia que eu fizesse. Como uma vez ele fez a campanha do caixão de defunto, botar em cima do altar um caixão de defunto, para as pessoas levarem o nome do inimigo, colocar ali dentro, depois aquele ia ser sepultado e o inimigo estava morto para sempre. Aí ele passou pelo telefone para mim, que ele conversava muito comigo pelo telefone, e eu disse, bicho, eu não tenho coragem de fazer isso não. Não tenho coragem. Eu faço qualquer outra coisa, mas isso aí eu não faço não. Aí ele disse, bom, tudo bem, Carlinhos, você pode até não fazer, agora eu quero ver o resultado da bufunfa. Bufunfa é a oferta, né? Sim. Quero ver se você vai ter bom resultado. Se tiver, tudo bem. Aí eu não fazia, criava outra coisa e eu já sabia como é que a coisa era feita. Sempre dava o resultado financeiro que ele queria. Sim. Sabe? Porque tudo é voltado pro dinheiro. Sim. A gente vai entrar mais à frente. Eu vou fazer algumas perguntas para o senhor. Eu não sei se eu cheguei a fazer aqui em ordem cronológica, mas eu vou chegar para o senhor nessa questão depois, sobre a questão dos pastores, a comissão, o salário. Depois eu vou entrar um pouquinho mais para frente nesse assunto, que é um assunto muito interessante
Nós estamos aqui com vamos para 45 minutos de vídeo. Eu queria pedir o senhor um minuto para fazer uma interrupção para a gente poder fazer uma segunda parte. O senhor pode ser assim, pastor Carlos? Pode, fica à vontade, meu irmão. Vou fazer o seguinte, você que está assistindo agora com a gente aqui, muito obrigado, vai deixando o seu like, vai compartilhando o vídeo, se inscreva no canal, você que não é inscrito. Estamos conversando com exclusividade com o pastor Carlos Magno, que é um dos fundadores da Igreja Universal, primeiro a denunciar a hipocrisia, e eu vou gravar um segundo vídeo com a continuação do relato do pastor Carlos, tá certo? Um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal.